Como prometido, vamos a um vídeo respondendo perguntas de inscritos. Eu selecionei as perguntas que achei mais interessantes para responder e evitei perguntas mais complexas que poderiam exigir um vídeo inteiro para responder e argumentar completamente sobre o assunto. Então, caso a sua pergunta não esteja aqui, é provável que esse seja o motivo, ou porque não cabia mais. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar a continuar trazendo vídeos como esse. E vamos para a primeira pergunta. Eu queria saber mais sobre a durabilidade do Haki do armamento e o alcance dos golpes internos de Haki. Eu sempre tive dúvida se a armadura do Haki seria impenetrável ao ponto de não causar danos ao oponente, sem ter um Haki mais forte, como no caso do Zoro vs Pika, onde o Zoro cortou o Pika mesmo estando totalmente imbuído de Haki. Bom, sobre a durabilidade do Haki, não dá pra quantificar exatamente o quanto ele é durável, mas o que sabemos é que a Haki do armamento aumenta bastante a durabilidade e o AP do usuário. Se dois personagens tivessem exatamente a mesma força e durabilidade, e um deles fosse imbuído de Haki do armamento, ele não poderia ser ferido e causaria grandes danos em seu oponente. Apesar disso, Haki não torna o personagem invencível, tanto observação quanto armamento. Um exemplo disso é o que foi demonstrado na luta entre Luffy no pré-time skip, quando ainda não possuía Haki, contra as irmãs da Hancock, que possuíam armamento e observação avançados. Graças a isso, elas podiam esquivar de todos os ataques do Luffy através do Haki da observação avançado, e defletir os golpes dele através do armamento avançado, parecido com o Sentomaru. Porém, após o Luffy ativar o Gear Second, os atributos físicos dele aumentam e ele passa a ser capaz de atingir golpes, sendo rápido o suficiente para dar Speed Blitz nelas, mesmo vendo o futuro, e serem incapazes de defletirem os golpes dele, causando um impacto forte o suficiente para empurrar e derrubar elas, mesmo se defendendo com Haki do armamento avançado. Sendo assim, Haki não torna o usuário invencível, mas dá uma vantagem alta, que pode ser burlada possuindo atributos físicos muito superiores. Agora, sobre o alcance, o melhor que temos é o Luffy burlando uma árvore e atingindo pelo outro lado. Então, por enquanto, podemos considerar essa distância que o Ryou pode alcançar. Indo para a segunda pergunta. Perguntinha sobre Power Scaling. Se um personagem tem força de levantamento X e tem velocidade Y, daria para utilizar a fórmula da energia cinética para descobrir o AP desse personagem? Na verdade, a resposta é não. Força de levantamento é definida com a massa que um indivíduo pode levantar na Terra. Em outras palavras, mede a quantidade de força ascendente que um personagem pode produzir. O AP, ou potência de ataque de um personagem, é medido através da quantidade de energia em joules, e a energia cinética de um objeto em movimento depende da massa do mesmo. A força ascendente pode influenciar a velocidade do objeto, mas não a massa dele, então não seria possível calcular energia cinética através da força ascendente ou força de levantamento, apenas utilizando massa e velocidade. Além disso, tentar realizar um cálculo a partir de um cálculo de força de levantamento e ainda outro cálculo de velocidade cairia sob um empilhamento de cálculos de forma a ser inválido. Mesmo calcular a energia cinética, utilizando por exemplo a massa humana padrão e a velocidade do personagem obtida através de um cálculo, já acabaria caindo em um empilhamento. E ainda tem a questão de que velocidades acima da luz são restritas em cálculos, pois fisicamente seria necessário possuir energia infinita para alcançar essa velocidade. Então, o anime descumprindo a relatividade iria contradizer esse tipo de cálculo. Agora, vamos à terceira pergunta. O buraco negro do Barba Negra, ser plano e não esférico, traz de bom que o Barba Negra? Não, pelo simples fato de que ele pode manipular a singularidade e o horizonte de eventos por conta da manipulação de logia, assim como os outros usuários desse tipo, e o funcionamento do ataque é bem mais relevante do que a aparência dele. O buraco negro dele possui todas as características para ser considerado um real, então é isso. Apesar disso, a única diferença é no cálculo. Para calcular o raio de Schwarzschild, precisamos encontrar o volume de uma esfera. Para isso, calculamos a largura e a altura do buraco negro. Usamos uma calculadora de cilindro para colocar as duas informações e descobrir o volume. E por fim, trocamos o volume por uma esfera com o mesmo tamanho. Aí sim podemos aplicar a fórmula de buracos negros. Óbvio que a baixa altura do buraco negro dá uma nerfada nele e o resultado seria bem maior se fosse esférico. Mas ainda assim, da planeta é grande. Sendo assim, vamos para a próxima pergunta. Luffy tem alguma forma de passar um Mugen? Tipo Haki do armamento avançado ou Haki do rei avançado? Na verdade, como eu já expliquei no meu vídeo sobre o Gojo, dá pra passar o Mugen apenas possuindo uma velocidade superior, pois assim seria possível burlar a detecção do Mugen. Apesar disso, Ryou também consegue atravessar, pois ele libera uma energia intangível que atravessa as coisas e explode por dentro, o que faria ele atravessar diretamente e atingir o Gojo internamente. O Mugen consegue bloquear energia, mas apenas energia amaldiçoada. Até a veneno ele estava restrito e precisava treinar para ser capaz de se adaptar a isso.
ele não conseguiria identificar facilmente Haki do Armamento, Haki do Rei ou mesmo outras formas de energia como Chakra e Ki, e energias de outros versos, já que elas simplesmente não existem em Jujutsu para argumentar que o Gojo treinou para se adaptar a elas. Indo para a próxima pergunta: quantas porradas do Luffy, o Shibai, Universal Mais, aguenta? Sendo justo, eu não concordo com a ideia do Haki do Armamento poder interagir com espíritos. O Shibai ascendeu uma dimensão superior e ele descartou seu corpo. Sem corpo físico, não é possível possuir dimensionalidade. Ele precisaria de um corpo com mais eixos para uma dimensionalidade superior, e ainda é dito pelo Amado que a própria dimensão não exige corpo físico, o que significa que dimensão superior se refere a uma dimensão espiritual, que é a única coisa que resta sem um corpo físico. O motivo de eu afirmar que o Luffy não pode tocar em espíritos é porque ele já demonstrou não conseguir causar dano diretamente ao Prometheus. O Prometheus é um elemento com alma. O corpo dele é o próprio fogo, o que significa que é possível causar dano nele de duas formas, afetando a alma ou afetando o fogo. Entre 3 personagens que afetaram o Prometheus, um foi o Jinbei, que disparou água, e por isso afetou o elemento de fogo do Prometheus. Outro foi o Marco, que por possuir chamas superiores também afetou ele, e por último o Brook, que como descrito em Databook, afetou diretamente a alma dele. Ou seja, se Haki pudesse afetar almas, teria afetado diretamente o Prometheus, mas o próprio Oda confirma em Databook que Haki do Armamento não pode causar dano a ele. Então o Luffy não poderia atingir o Shibai, apesar de sentir a presença dele com o Haki de Observação. Apesar disso, caso ele pudesse atingir, seria o One Shot. Sendo assim, vamos à próxima pergunta. Eu queria saber como é possível o Barba Negra conseguir tocar a Karun, que passa as propriedades da Sala Room para a espada do Law, a deixando intangível. Como isso é possível? Barba Negra tem interação não física com o poder da Gura Gura no Mi? Sim, a Gura Gura no Mi possui minimamente interação não física, possivelmente ela quebra o próprio espaço, já que Barba Negra conseguiu quebrar a própria Room, que é literalmente um espaço. Próxima pergunta: o Bug nível estrela? Não, mas ele consegue pegar multicontinental por escalar ao Luffy do pré-time skip, e eu posso explicar isso melhor em outro vídeo. Como saber se uma afirmação sobre algo é verídico ou hipérbole? Precisa de mais declarações sobre, ou uma demonstração do ato? Não precisa nem de várias declarações e nem de demonstrações, mesmo que esses dois ajudariam a tornar mais consistente uma declaração. Para analisar se uma citação de um personagem é verídica, basta analisar duas coisas. A primeira é se o personagem que fez essa afirmação pode ser considerado uma fonte confiável com conhecimento sobre o assunto, e a segunda, essa citação é consistente com a obra, se é coerente ou é algo que extrapola totalmente o nível da obra. Se for o segundo, seria um outlier, uma inconsistência. Se for consistente, é válido, mas é claro, é importante analisar o contexto da cena para decidir se seria uma ironia, uma brincadeira, um blefe ou uma hipérbole. O que você tem a dizer sobre o Magazine 34? Onde diz que o Akainu é o marinheiro mais forte da história? Eu vejo muitos fãs do Akainu escalar o Akainu acima de todo o verso através disso. Só tenho uma coisa a dizer: esse scan é fake e não existe Magazine 34. O Magazine máximo já lançado até esse momento é o 17, e até o Sandman, vazador de spoilers de One Piece, e que afirmou ter o modelo físico do Magazine que supostamente teria essa página, já confirmou que ela é totalmente fake. Qual databook que fala que o Luffy tem evolução exponencial? É o Road to Log Tale 4, e só para não deixar a resposta tão curta, eu tenho a página em japonês, onde é dito: quanto mais ri, mais forte fica. Evolução exponencial é o crescimento ao longo do tempo, com a taxa de crescimento proporcional à quantidade atual, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a taxa de crescimento aumenta à medida que a quantidade aumenta, resultando em um crescimento cada vez mais rápido. Isso é uma evolução exponencial, pois o poder dele aumenta de forma proporcional à quantidade atual de risadas, ou seja, quanto mais o Luffy ri, mais rápido seu poder aumenta, seguindo uma taxa de crescimento que acelera à medida que a quantidade de risadas aumenta, o que é uma característica da evolução exponencial, e nesse caso, o aumento de poder é uma função exponencial da quantidade de risadas. O poder da Gura Gura no Mi precisa de força física para criar vibrações? Na verdade, não é como se ele estivesse convertendo força física em vibrações, mas sim que a intensidade das vibrações é proporcional à força dele, assim como qualquer tipo de habilidade de Akuma no Mi, já que os poderes são tão fortes quanto o usuário. Por que Saturno se regenerou facilmente depois de um golpe de Haki? Simples, para Haki negar regeneração, o Haki precisa ser muito superior ao do oponente. Um exemplo disso é o Garp negando a regeneração do Marco, enquanto outros personagens como Kizaru, King e Queen não poderiam fazer isso.
Isso funciona da mesma forma que para resistir a golpes de Akuma no Mi, por exemplo. A Tashigi não podia resistir à manipulação espacial do Law porque não tinha um Haki mais forte do que ele. Resumindo, a diferença entre o nível do Haki precisa ser muito grande para ser possível impedir o oponente de se regenerar. E mesmo se o Haki do Kuma for superior ao do Saturno, a diferença entre eles não é grande o suficiente para tal. Finalmente, vamos ao último e maior comentário, e agradeço pelo feedback. A dúvida é: por que quando o Rei dos Piratas, Gold Roger, e o Barba Branca, Edward Newgate, se enfrentaram no mangá/anime, eles não criaram nenhum desastre local permanente na ilha ou até mesmo no outro lado do mundo? Pois os dois são os personagens mais fortes de One Piece, mas o embate dos dois não ocorreu nenhum desastre, além do vento, e obviamente, o Haki sendo exposto, pois, pelo que eu saiba, o Barba Branca tem o poder de destruir o mundo, e o Rei dos Piratas o supera, porém não houve quase nenhuma marca. Bom, vamos falar de várias coisas. Primeiramente, sobre o Barba Branca, mesmo velho, ele mostrou vários feitos absurdos como causar terremotos que afetaram uma ilha fora da Grand Line, assim como esse tipo de tsunamis que literalmente distorceram a ilha de Marineford, e poderiam ter destruído ela completamente, mas esses não são os ataques mais fortes dele. Um exemplo é o ataque que fez ele tremer uma ilha distante, e era um golpe casual que o Barba Branca havia usado contra um vice-almirante. Ao contrário disso, contra o Akainu, ele usou ataques focados de vibração comprimida, que eram muito mais fortes dado que seu oponente era muito mais forte do que o anterior. E esses golpes mais fortes não causavam destruição alguma, apenas afetavam o próprio Akainu. E ele só causou a destruição da ilha quando decidiu partir ela ao meio para derrubar o Akainu. Ou seja, apesar de Barba Branca possuir a capacidade para destruir o mundo, não significa que os ataques dele precisam fazer isso. Ele consegue focar os ataques dele em um ponto só para aumentar o dano causado em uma pequena área e diminuir a destruição sem sentido. Se fôssemos por essa lógica, o Akainu e a Aokiji, que transformaram a ilha inteira de Punk Hazard, seriam muito mais fortes do que o Roger e Barba Branca, o que não é o caso. Além disso, Barba Branca não usou a Gura-Gura no Mi contra o Roger, que é a fonte de destruição. Ele utilizou apenas Haki. O Roger é tão forte quanto o Barba Branca, mas não em capacidade destrutiva. O Roger não consegue causar tsunamis gigantescos ou afetar o mundo inteiro como o Newgate faz. Ele é superior apenas em potência de ataque, que é a liberação de energia, porém, sem possuir a área necessária para afetar grandes áreas. No geral de One Piece, apenas poucos personagens como Barba Branca, Totsuka e Barba Negra podem afetar grandes áreas como o mundo inteiro. Porém, não é como se isso os fizesse mais forte, pois sabemos que vários personagens são capazes de rivalizar com eles. Não é preciso ter a mesma capacidade destrutiva. Para explicar de forma mais entendível, Barba Branca poderia ter um certo nível de energia usado para destruir o mundo caso quisesse, mas ele pode usar essa mesma quantidade de energia afetando uma pequena área, assim como o Roger pode rivalizar com esse nível de energia, que no caso é o Haki, tão forte quanto, e é por isso que os personagens não precisam sair por aí destruindo tudo. E alguns nem são capazes de afetar áreas tão grandes, apenas replicar o nível de energia usado para tal. Com isso, finalmente encerramos nosso vídeo. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima.